Sabe, eu queria começar este vídeo fazendo uma pergunta que pode parecer simples, mas que carrega um peso enorme. Você já se sentiu preso dentro da sua própria mente? Já teve a sensação de que seus pensamentos estão trabalhando contra você, te sabotando, te impedindo de alcançar tudo aquilo que você realmente merece? Se você está aqui hoje, é porque alguma parte de você reconhece que existe um poder imenso dentro de você que ainda não foi completamente despertado. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos falar sobre controle da mente, sobre como nossos pensamentos podem ser tanto a chave para o sucesso quanto a porta de entrada para o fracasso. E o mais importante, vou te mostrar que você tem total capacidade de mudar essa realidade a partir de agora. Antes de continuarmos, se este conteúdo fizer sentido para você, deixa aquele like aqui embaixo. Isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdos que realmente transformam vidas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que pode ser exatamente aquele empurrãozinho que você precisa para dar a volta por cima. Agora, vamos ao que realmente importa. Sabe, depois de tantos anos trabalhando com pessoas, ouvindo histórias, mergulhando profundamente nas dores e nas conquistas de cada um, eu cheguei a uma conclusão que mudou completamente minha forma de enxergar a vida. O fracasso não é um destino, é apenas um estado mental. E quando a gente entende isso de verdade, quando isso penetra não só na nossa cabeça, mas no nosso coração, tudo começa a mudar. A nossa mente é como um jardim. Imagina comigo por um instante. Você pode plantar flores lindas, que vão perfumar toda a sua vida, que vão atrair coisas boas, pessoas inspiradoras, oportunidades incríveis. Ou você pode deixar que as ervas daninhas tomem conta, que os pensamentos negativos cresçam sem controle, que as crenças limitantes sufoquem qualquer possibilidade de crescimento. E aqui está o detalhe mais importante: você é o jardineiro. Você escolhe o que planta, o que rega, o que permite crescer. Muita gente vive a vida inteira sem perceber que está regando as ervas daninhas. Todo dia, sem nem se dar conta, alimentando pensamentos de derrota, de incapacidade, de medo. E aí, quando olha para a vida e vê que nada deu certo, não entende o porquê. Mas a verdade é que tudo começa na mente. Absolutamente tudo. Deixa eu te contar uma coisa que aprendi na minha trajetória. O cérebro humano não diferencia muito bem entre o que é real e o que é intensamente imaginado. Isso é fascinante e ao mesmo tempo assustador, porque significa que quando você fica horas e horas ruminando pensamentos de fracasso, imaginando cenários negativos, seu cérebro está literalmente se programando para essa realidade. É como se você estivesse ensaiando para um papel que não quer desempenhar, mas está ensaiando com tanta dedicação que acaba se tornando expert nisso. Agora pensa comigo, e se você usasse esse mesmo poder a seu favor? E se, ao invés de ensaiar o fracasso, você começasse a visualizar o sucesso? E não estou falando de pensamento positivo superficial, daquele tipo, vou pensar positivo e tudo vai se resolver magicamente. Não, estou falando de algo muito mais profundo e transformador. Estou falando de tomar as rédeas da sua mente, de se tornar consciente dos seus padrões de pensamento e deliberadamente começar a mudá-los. É um trabalho, sim. Não é fácil, não vou mentir para você. Mas é possível, e os resultados são simplesmente extraordinários. Vamos falar sobre algo que muitas pessoas não gostam de admitir: a responsabilidade. Eu sei, essa palavra pode soar pesada, pode até incomodar um pouco. Mas preciso ser honesto com você, porque é isso que um verdadeiro amigo faria. Enquanto você culpar as circunstâncias, as outras pessoas, a economia, a sorte, o universo, você vai continuar preso. Porque você está colocando o poder da sua vida nas mãos de fatores externos. Mas quando você assume a responsabilidade pelo controle da sua mente, tudo muda. E olha, assumir responsabilidade não significa que tudo o que aconteceu com você foi culpa sua. Absolutamente não. A vida nos traz situações difíceis, injustas até. Mas significa que, independente do que aconteceu, você tem o poder de escolher como vai reagir, como vai processar, como vai seguir em frente. Tem uma frase que gosto muito e que resume isso perfeitamente: você não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas do seu barco. As circunstâncias externas vão existir sempre. Vai ter tempestade, vai ter mar calmo, vai ter de tudo. Mas a forma como você navega, isso é totalmente seu. E sabe o que acontece quando você realmente entende isso? Você sai da posição de vítima e vai para a posição de protagonista da sua própria história.
E essa mudança de perspectiva, meu amigo, minha amiga, é revolucionária. Agora, deixa eu te falar sobre algo que observo constantemente. A maioria das pessoas está vivendo no piloto automático. Acordam, fazem as mesmas coisas, pensam os mesmos pensamentos, sentem as mesmas emoções, e esperam que alguma coisa diferente aconteça. É como se estivessem dirigindo sempre pela mesma rota e esperando chegar a um destino diferente. Não faz sentido, não é? O controle da mente começa exatamente aqui, na consciência. Você precisa começar a observar seus pensamentos. Não julgar, não brigar com eles, mas simplesmente observar. Perceber quais são os padrões que se repetem. Quais são aquelas histórias que você conta para si mesmo todos os dias. Tem gente que acorda e a primeira coisa que pensa é: lá vem mais um dia difícil. Outras pessoas abrem os olhos e pensam: vamos ver que oportunidades hoje vai trazer. São duas pessoas na mesma realidade externa, mas em realidades internas completamente diferentes. E adivinha qual dessas duas pessoas tem mais chances de ter um dia produtivo, significativo e gratificante? O fracasso, na maioria das vezes, não acontece por falta de capacidade. Acontece por falta de controle mental. Acontece porque a pessoa desiste antes mesmo de começar. Acontece porque a voz interna é tão crítica, tão derrotista, que qualquer tentativa já nasce condenada. E olha, eu entendo perfeitamente de onde vem isso. Muitas vezes, essa voz crítica foi construída ao longo de anos, talvez décadas. Talvez você tenha ouvido desde criança que não era bom o suficiente, que não ia conseguir, que deveria ter sonhos menores, mais realistas. E essa voz foi se internalizando, foi se tornando sua própria voz. Mas aqui está a boa notícia: da mesma forma que essa voz foi construída, ela pode ser desconstruída. Você pode criar uma nova narrativa interna. E isso não é papo de coach motivacional sem fundamento, isso é neurociência pura. O cérebro tem algo chamado neuroplasticidade, que é basicamente a capacidade de criar novas conexões neurais, de se reorganizar, de mudar. Isso significa que não importa quantos anos você viveu acreditando que era um fracasso, você pode começar hoje a criar novos caminhos neurais que te levem ao sucesso. Mas isso exige prática consistente, exige dedicação, exige que você se comprometa verdadeiramente com sua transformação. Vamos falar sobre o medo, porque ele é um dos maiores sabotadores do controle mental. O medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo de não ser bom o suficiente. Esses medos são normais, são humanos, todos nós temos. Mas a diferença entre quem avança e quem fica parado é a relação que cada um tem com esses medos. Algumas pessoas deixam o medo paralisá-las completamente. Outras aprendem a sentir o medo e agir mesmo assim. E essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Você não precisa esperar o medo ir embora para começar a agir. Na verdade, ele provavelmente nunca vai embora completamente. Mas você pode aprender a não deixar que ele tome as decisões por você. Uma técnica poderosa que uso com meus pacientes é a seguinte: quando um pensamento de medo ou de fracasso aparecer, ao invés de lutar contra ele, simplesmente reconheça: ah, esse é um pensamento de medo. Não se identifique com ele. Você não é seus pensamentos. Você é o observador dos seus pensamentos. Parece sutil, mas essa pequena mudança de perspectiva muda tudo. Porque quando você se identifica com o pensamento, você acredita que ele é uma verdade absoluta. Mas quando você observa o pensamento, você percebe que ele é apenas uma possibilidade, uma interpretação, não necessariamente a realidade. E aqui entra outro ponto fundamental: a qualidade das perguntas que você faz para si mesmo. A mente é uma máquina de responder perguntas. Se você pergunta: por que eu sou tão fracassado? Seu cérebro vai buscar evidências para confirmar isso. Mas se você pergunta: o que eu posso aprender com essa experiência? Ou qual é o próximo passo que posso dar? Seu cérebro vai trabalhar para te dar respostas construtivas. Você vê a diferença? Não é sobre negar os problemas ou fingir que está tudo bem quando não está. É sobre direcionar sua mente para soluções ao invés de ficar ruminando os problemas. Outra coisa que preciso falar e que muita gente não gosta de ouvir: você precisa ter cuidado com quem você permite que influencie sua mente. Se você passa o dia inteiro cercado de pessoas negativas, que só reclamam, que só veem problema em tudo, que desacreditam dos seus sonhos, isso vai afetar você. Por mais forte que você seja, somos seres sociais, e absorvemos a energia das pessoas ao nosso redor. Isso não significa que você precisa abandonar todo mundo e virar um eremita.
mas significa que você precisa ser consciente sobre essas influências, quando possível, buscar pessoas que te elevam, que acreditam em você, que te inspiram a ser melhor. E isso inclui também o que você consome de conteúdo. Se você passa horas vendo notícias negativas, fofocas, brigas nas redes sociais, isso está alimentando sua mente com que tipo de pensamento? Pensa nisso. Você é, em grande parte, aquilo que você consome mentalmente. Agora vamos falar sobre algo prático, a criação de rituais mentais. Assim como você tem uma rotina de higiene para o corpo, você precisa ter uma rotina de higiene mental. E isso pode incluir várias coisas: meditação, exercícios de respiração, journaling, afirmações positivas, visualização. A meditação, por exemplo, é uma ferramenta poderosíssima para desenvolver o controle mental. E não precisa ser nada complicado. Pode começar com 5 minutos por dia, simplesmente sentando em silêncio e observando sua respiração. O que isso faz? Treina sua capacidade de focar, de não se deixar levar por cada pensamento que aparece. O journaling é outra ferramenta incrível. Escrever seus pensamentos te ajuda a organizá-los, a ver padrões, a processar emoções. É como se você estivesse conversando com seu melhor amigo, mas esse amigo é você mesmo. As afirmações positivas, quando feitas corretamente, também são muito eficazes. Não é sobre repetir frases vazias que você não acredita. É sobre identificar as crenças limitantes que você tem e, deliberadamente, criar novas afirmações que desafiem essas crenças. E então repetir essas afirmações com emoção, com convicção, até que elas comecem a se enraizar na sua mente subconsciente. A visualização é outra técnica que grandes atletas, empresários de sucesso, artistas, usam há décadas. É você dedicar alguns minutos do seu dia para, mentalmente, viver a experiência do sucesso. Ver-se alcançando seus objetivos, sentir as emoções desse momento, ouvir os sons, perceber os detalhes. Isso programa sua mente para o sucesso. Mas olha, preciso ser claro com você, nada disso funciona se você não tomar ação. Você pode ter o controle mental mais afiado do mundo, mas se não sair do sofá, nada vai mudar. O controle da mente não substitui a ação, ele potencializa a ação. Ele te dá clareza, foco, resiliência, determinação. Mas você ainda precisa fazer sua parte no mundo físico. E quando você combina uma mente controlada, focada, com ação consistente, aí sim a mágica acontece. Porque você não está mais agindo de forma dispersa, tentando 1000 coisas ao mesmo tempo sem foco. Você está direcionando toda a sua energia mental e física para o que realmente importa. Quero falar também sobre algo que vejo muito e que é extremamente prejudicial: a comparação. Vivemos em uma era onde as redes sociais nos bombardeiam com as conquistas dos outros o tempo todo, e é muito fácil cair na armadilha de comparar sua jornada com a de outras pessoas. Mas aqui está a verdade: cada pessoa está em um momento diferente, com circunstâncias diferentes, com dons diferentes, com desafios diferentes. Comparar-se com os outros é roubar sua própria paz mental e sua motivação. A única pessoa com quem você deveria se comparar é você mesmo de ontem. Você está melhor hoje do que estava ontem? Aprendeu algo novo? Deu um passo, mesmo que pequeno, em direção aos seus objetivos? Então você está no caminho certo. Não importa o quão lento pareça, o importante é o movimento constante para frente. E sobre fracasso, precisamos reformular completamente o que essa palavra significa. O fracasso não é o fim, é feedback. É informação. É a vida te mostrando que aquele caminho específico não funcionou, e agora você tem mais sabedoria para tentar de outra forma. Todas as pessoas de sucesso que você admira falharam múltiplas vezes. A diferença é que elas não deixaram o fracasso defini-las. Elas usaram o fracasso como combustível, como aprendizado, como motivação para continuar. E sabe o que é interessante? Quando você desenvolve um controle mental sólido, o fracasso perde o poder de te destruir. Você continua sentindo a frustração, a decepção. Isso é humano. Mas você não afunda nessas emoções. Você as sente, processa, aprende e segue em frente. Isso é resiliência mental. E resiliência não é nunca cair, é sempre levantar. É ter a força interna para, não importa quantas vezes você seja derrubado, encontrar dentro de si a coragem para se levantar mais uma vez. E deixa eu te dizer, você tem essa força. Ela está dentro de você agora mesmo. Talvez esteja adormecida, talvez esteja escondida sob camadas e camadas de dúvida e medo. Mas ela está lá.
E cada vez que você escolhe controlar seus pensamentos, cada vez que você desafia uma crença limitante, cada vez que você age apesar do medo, você está despertando essa força. A saída do fracasso começa na mente. Sempre. Antes de qualquer mudança externa acontecer, precisa haver uma mudança interna. Você precisa começar a se ver de forma diferente, a acreditar em possibilidades que antes pareciam impossíveis, a construir uma narrativa interna de capacidade e potencial. E isso não acontece da noite para o dia. É um processo. Alguns dias você vai se sentir invencível, outros dias vai duvidar de tudo. Isso é normal, faz parte da jornada humana. O importante é que mesmo nos dias ruins, você continue comprometido com o processo. Continue escolhendo pensamentos melhores. Continue direcionando sua mente para onde você quer ir. Uma coisa que gosto de lembrar às pessoas: sua mente é como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte fica. Se você passou anos treinando pensamentos negativos, é natural que eles sejam fortes. Mas se você começar, hoje, a treinar pensamentos construtivos, focados, positivos, esses também vão se fortalecer. E eventualmente, os pensamentos construtivos vão se tornar mais automáticos do que os destrutivos. Mas isso exige paciência e consistência. Não desista nos primeiros dias ou semanas porque não vê resultados imediatos. As maiores transformações acontecem de forma gradual, acumulativa. Quero terminar deixando algo bem claro: você não está sozinho nessa jornada. Muitas pessoas estão passando pelo mesmo processo, enfrentando os mesmos medos, lutando as mesmas batalhas internas. E está tudo bem pedir ajuda quando precisar. Seja de um profissional, de um amigo, de um mentor. Força não é fazer tudo sozinho, força é ter a humildade de reconhecer quando precisa de apoio. O controle da mente é a ferramenta mais poderosa que você tem. É o que vai te tirar do fracasso e te levar para o sucesso. É o que vai transformar sua vida de dentro para fora. Mas só você pode fazer esse trabalho. Ninguém pode entrar na sua mente e organizá-la por você. Essa é sua responsabilidade, seu poder, sua oportunidade. Então hoje, agora mesmo, faça uma escolha. Escolha começar a prestar atenção nos seus pensamentos. Escolha desafiar as crenças que te limitam. Escolha criar uma narrativa interna que te empodere ao invés de te diminuir. Escolha acreditar que você é capaz de muito mais do que imagina. Porque você é. Você realmente é. A vida que você sonha está do outro lado do controle da mente. E ela está esperando por você. Não amanhã, não quando as circunstâncias forem perfeitas, não quando você se sentir pronto. Agora. Hoje. Neste exato momento. Você tem tudo o que precisa para começar. A pergunta é: você vai começar? Espero de coração que esse vídeo tenha acendido algo dentro de você. Se acendeu, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Deixa também nos comentários qual foi a parte que mais te tocou. Adoro ler cada um e conversar com vocês. Um abraço forte, acredite em você, e até o próximo vídeo.